todos, sejam muito bem-vindos ao Geração Espírita Z, o novo programa do SEIC TV. Hoje nós estamos contando com a presença de Gustavo Silveira. Seja bem-vindo, Gustavo. Olá, Marina, olá a todos que acompanham o SEIC TV, uma alegria, uma honra estar aqui. Fico muito feliz com o convite e com a oportunidade. Que Jesus, nosso divino amigo, esteja presente e nos abençoe a todos. Gustavo é colaborador do Grupo Espírita Leon Denis, na cidade de Uberlândia. Ele faz parte da equipe do Café com Espiritismo e do Espiritismo.net. Hoje ele vai falar um pouco sobre o Espiritismo e os preconceitos. Não é isso, Gustavo? Isso mesmo, minha querida, é isso mesmo. Então fique à vontade, quando você quiser, a casa é sua. Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, que estejam acompanhando a gente em qualquer lugar do nosso país ou eventualmente até mesmo fora. Que Jesus, o divino amigo, possa nos inspirar, nos abençoar, para que as nossas reflexões não se percam nos extremos, que são, na maior parte das vezes, prejudiciais e fogem dos objetivos mais sublimes da fala e da reflexão. Quando nós pensamos nos preconceitos, há de se perceber que a doutrina espírita é uma abordagem bastante diferenciada. Diferenciada porque, como nos esclarece acerca da eternidade, acerca da vida que não cessa, acerca mesmo dessa infinitude que é a vida do espírito, nós percebemos que os preconceitos perdem com mais razão ainda a sua veracidade, a sua justificativa, porque o Espiritismo nos coloca numa perspectiva de perceber a vida, de olhar a vida, muito singular e muito sublime. Quando, por exemplo, no Livro dos Espíritos, Kardec coloca como uma das leis divinas a lei de igualdade, é porque ali já há toda uma ideia, todo um raciocínio desenvolvido para demonstrar que os preconceitos são absolutamente dispensáveis. Porque o preconceito, em muitas das suas faces, em muitas das suas versões, tende a diferenciar as pessoas, seja pela orientação sexual, seja pela cor da pele, e é uma diferenciação no sentido não da diversidade, que claro, todos nós somos diferentes em um certo grau, mas uma diferenciação no sentido de qualificação, como se houvesse seres humanos mais importantes do que outros, como se uns pudessem mais do que outros, como se uns tivessem mais direitos do que outros. E quando nós vamos para o estudo das leis morais no Livro dos Espíritos e nos defrontamos com a primeira questão da lei de igualdade, que é 803, muitos dos preconceitos já entram em choque. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Essa é a questão 803. É a questão que abre o capítulo sobre a lei de igualdade no Livro dos Espíritos. Então aqui, vamos dizer assim, a maior parte dos preconceitos já cai por terra, porque o preconceito tende a enxergar privilégios, tende a desprezar pessoas ou coisas de uma maneira muito equivocada.
Porque o preconceito é um conceito formado antes, é o pré-conceito. E antes do quê? Antes da experiência, antes do contato, antes do conhecimento, o que denota por si mesmo ignorância. Porque quem tomou contato, quem teve a experiência, quem se relacionou, não fala de preconceito, fala de algo que viu, de que sentiu. O preconceito, ele vem antes da experiência, e é por isso que ele é fruto da ignorância. Quem se lançasse a conhecer primeiro para depois falar, certamente reduziria muito da sua fala pejorativa. Assim, nós vemos, por exemplo, pessoas que são capazes de julgar as outras porque deduziu algo a partir de algo que a pessoa falou ou fez. Pela maneira como se veste, pelo lugar onde mora, pelo idioma que fala. E aí nós entendemos que o preconceito, sem pensar em nenhum aspecto religioso ou doutrinário, ele já é infantil. Mas em doutrina espírita, nós percebemos que a coisa fica ainda mais frágil, porque o preconceito não suporta uma análise básica do Livro dos Espíritos. De forma que, em doutrina espírita, nós somos chamados não a enfrentar preconceitos. Há, inclusive, uma mensagem muito bonita na Revista Espírita, de um espírito chamado Clélie Duplantier. E esse espírito vai dizer assim: não se instrui o homem batendo de frente os seus preconceitos, mas os trabalhando, modificando o mobiliário de seu espírito de maneira tão graduada que ele chegue por si mesmo a renunciar aos erros pelos quais pouco antes teria sacrificado a vida. Então, a doutrina espírita nos descortina uma perspectiva, um horizonte mais vasto, e que, portanto, somos chamados a questionar os nossos preconceitos, a pôr em análise os nossos preconceitos, para que a gente possa diminuir distâncias que às vezes a gente cria com base no preconceito. Muitas vezes eu não falo, eu não me aproximo de alguém porque tenho um preconceito para com aquela pessoa. Um conceito que possivelmente, ao estabelecer a convivência, ao estabelecer uma relação, ele por si só vai ter morrido, vai ter acabado. Né? Então, o preconceito, uma vez encontrado ali a predisposição de vencê-lo, de superá-lo, a gente encontra na doutrina espírita muitos caminhos para nos ajudar a trabalhar isso. Um outro aspecto que a doutrina espírita traz acerca do preconceito, e que é onde a gente começa a perceber alcances mais sutis dessa característica nossa, né, que é de estabelecer conceitos prévios, de estabelecer definições antecipadas. A doutrina espírita também nos dá ferramentas para lidar com outros tipos de preconceitos, e aqui são preconceitos não exatamente formados antes da experiência, mas justamente formados com a experiência. Mas como assim? Se uma pessoa me traiu, passa décadas, séculos, e eu ainda acredito que ela é a mesma pessoa. Então eu não me aproximo mais, porque eu tenho uma aversão àquele espírito, àquela alma, por algo que ela já me fez, por algo que ela já me causou, e aí a gente encontra a mesma raiz de um preconceito, às vezes pela cor da pele, às vezes pela orientação sexual, às vezes pela região em que nasceu ou vive, que é aquela aversão, aquela pouca disposição de se aproximar. E aí a doutrina espírita nos dá ferramentas para lidar com isso, para que a gente ao menos dê ao outro a oportunidade e a chance
de nos mostrar que ele mudou. De mostrar que aquela pessoa, embora tenha se equivocado no passado, hoje ela já é outra pessoa. Em termos de encarnados, nós poderíamos pensar, por exemplo, nos preconceitos com pessoas que já foram presas, preconceitos com pessoas que já se envolveram com prostituição, preconceitos com pessoas que já se envolveram com drogas ilícitas, preconceitos com pessoas que já participaram de de algum tipo de meio social do qual a gente não se afina. São preconceitos formados com base numa certa experiência, mas ainda frutos de uma ignorância profunda. Uma ignorância no sentido de que ignora, né? Não no sentido de ser grosseiro, mas uma ignorância no sentido de ignorar que aquela pessoa pode de fato ter mudado. E aí nós percebemos que é onde o preconceito atinge formas mais sutis. Né? Formas mais sutis por quê? Porque o preconceito com base na cor da pele, ele é extremamente fácil de você questionar ele. Mas por que a cor da pele é diferente da sua? Você está pensando que aquela pessoa é assim, ou de um jeito ou de outro, por causa da cor da pele, mas qual que é o fundamento disso? Nenhum. Nenhum. Mas os preconceitos formados com base numa certa experiência, mas frutos ainda de uma ignorância, eles são um pouco mais, digo, sutis ou talvez mais difíceis de se questionar, porque eles se baseiam num argumento aparentemente racional. Num argumento que busca, entre aspas, me defender, mas que, em verdade, está apenas a favor do meu orgulho ou do meu egoísmo. É aquele argumento rebuscado que tem até um fundamento, algum tipo de fundamento, algum tipo de razão, mas que, em verdade, ele está a favor do meu egoísmo, do meu orgulho, que não quer como que se envolver ali naquele quadro. Que são esses preconceitos com pessoas que já tiveram algum tipo de envolvimento com coisas das quais a gente não gosta, a gente não aprova. E é aqui que eu acho que o Espiritismo nos dá as ferramentas mais sublimes e mais especiais para lidar com isso. Veja, o problema aqui é nosso. O problema aqui é nosso. E uma vez mais, a doutrina espírita vai nos mostrar isso. O problema não está no outro, mas em como eu lido com ele. Então, o problema está comigo. Por quê? Também no livro dos Espíritos, também nas leis morais, na parte da lei divina ou natural, nós temos a lei de progresso. Lei de progresso essa que é impossível de ser interrompida. Lei de progresso que é definitivamente alheia à nossa, entre aspas, vontade. Um progresso que está para além de um livre-arbítrio, no sentido de, por mais que eu escolha não evoluir, em algum momento, isso vai acabar como que acontecendo. Mas a lei de progresso também nos dá a certeza, isso é bonito demais. É como alguns costumam dizer, né, o único determinismo das leis divinas, né, ou da lei divina, é a lei de progresso, e ela nos dá uma certeza de que todo mundo melhora, todo mundo avança, em mais ou menos tempo, num tempo mais ou menos longo. E acontece que, quando nós percebemos que essa lei de progresso, de fato, existe, e de fato ela nos impulsiona à melhora, nós somos mais uma vez convidados a dar nova chance, a abrir novas perspectivas, a reconciliar, porque eu não posso construir um conceito com base em um momento
ou com base em uma escolha que a pessoa fez. Compreendendo a minha posição e a posição do outro, de filhos de Deus, inseridos na criação, regida pela lei de amor, eu preciso dar ao outro a oportunidade, a chance de me mostrar que eu estou errado sobre ele. E, portanto, mais uma vez, o preconceito, do ponto de vista até daquele preconceito que se justifica, ou que aparentemente se justifica, esse preconceito também precisa ser como que superado. Imaginemos se Jesus pensasse como os discípulos pensaram acerca de Maria de Magdala. E lembremos que Jesus foi alguém que acolheu Maria de Magdala primeiro. E Maria de Magdala, depois de 3 anos convivendo com os discípulos, quando os procura para trabalhar junto, recebe deles uma negativa. Não, a gente fica meio com receio por causa da sua vida, né? De como que você foi. Maria de Magdala já estava há alguns anos, né? E Jesus foi aquele que deu a ela a primeira oportunidade. E depois de se provar para todos, os discípulos não a acolheram. Então, existe uma lei de progresso que nós somos chamados a perceber ela na própria vida. E uma das maneiras de perceber ela na própria vida é considerar que as pessoas avançam, que as pessoas melhoram, que as pessoas se reformam, que as pessoas se renovam. E que, portanto, olhar a vida do ponto de vista espiritual pede considerar que espíritos aprimoram-se. Então, a gente vai percebendo que não importa de qual viés ou de onde esse preconceito nasça, se puramente da ignorância, se puramente do orgulho, se puramente do egoísmo, no Espiritismo nós temos ferramentas para desconsiderar, para enfraquecer e até mesmo, se for o caso, para destruir esse preconceito. Porque não se justifica, ainda que aparentemente tenha justificativas. Uma vez que a gente se enxerga como espírito imortal, que não temos corpo no seu estado normal, né? No seu estado natural. Nós não temos o corpo, nós não somos o corpo. Que todos tendem à evolução, que todos tendem à pureza espiritual e todos vão alcançá-la um dia, a gente começa a lidar com as criaturas de uma maneira mais sublime, de uma maneira mais elevada. Porque então a gente começa, é o que Emmanuel vai dizer numa mensagem belíssima do livro Pão Nosso, chamada Pecado e Pecador, ao capítulo 122. Ele diz que Jesus, perante o pecador, sabia-se antes de tudo diante de um espírito do qual não se poderia subtrair as características de eternidade. E aí Emmanuel, falando do pecador ou do criminoso, ele diz assim: lute-se contra o crime, mas ampare-se aquele que se lhe enredou nas amarras perigosas. Então, vai fazer uma distinção, né? A pessoa errou, isso é um ponto. Mas esse que errou é um espírito imortal, um espírito que viverá para além do seu erro e que, portanto, compete-nos dar a ele a chance. Mas, para além disso, que são ferramentas que a doutrina espírita nos dá para que a gente lide com os nossos preconceitos, para que a gente lide com a maneira que nós olhamos os outros, para que a gente aprimore a forma em que nós nos colocamos perante os nossos irmãos em humanidade, existe a outra perspectiva, que é quando eu estou lidando com o preconceituoso. Então, uma coisa é quando eu sou preconceituoso, e aí a doutrina espírita me dá inúmeras ferramentas para dizer assim: olha,
renova a sua forma de ver. Preconceito é um problema de visão. Renova a sua maneira de ver as coisas, de ver a vida, de ver as pessoas. Por isso mesmo que o preconceito é fruto do orgulho, né? Porque o maior problema de visão que a gente pode ter chama-se orgulho. O orgulho, nas palavras de Kardec, o orgulho é a catarata do espírito. É um problema de visão imenso. E o preconceito é um dos filhos do orgulho, né? Então, quando eu sou preconceituoso, a doutrina espírita me dá inúmeras ferramentas. E quando eu estou lidando com um preconceituoso? E quando eu sou o alvo do preconceito? E quando eu estou vendo o preconceito? Aí é curiosíssimo, porque nós vamos usar os mesmos argumentos, as mesmas perspectivas, só que de um ponto de referência diferente. Porque agora eu tenho que perceber que aquele que hoje é um preconceituoso, aquele que hoje age com base no preconceito, também é um irmão adoecido. Também é alguém que precisa de tempo. Também é alguém que precisa ser acolhido. E aí é quando a gente percebe a beleza da doutrina espírita, porque doutrina espírita não vem para cuidar de uns e acabar com outros. Doutrina espírita é doutrina de reorientação dos espíritos. A gente estava num caminho, a doutrina espírita vem e nos mostra o caminho reto, o caminho a ser seguido. E aí a coisa muda de perspectiva, muda de visão. Então tem uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Seara dos Médiuns, chamada Revelações e Preconceitos. Emmanuel está falando muito aqui do preconceito com a doutrina espírita, né? De um modo geral, mas ele encerra a mensagem dizendo assim: contudo, porque a vida nos traz a todos o claro dever da tolerância fraterna, ensinando-nos a respeitar os preconceitos dos outros, e aqui é importante dizer que ele está falando do preconceito acerca, não do preconceito de modo geral, mas do preconceito que se tem com o espiritismo, ensinando-nos a respeitar os preconceitos dos outros, não temos a obrigação de adorar ou louvar, propagar ou seguir preconceito algum. Então, essa é uma posição que a doutrina espírita nos dá, no sentido de que aquele preconceituoso, ele também é um ignorante. Ele também é alguém que precisa mais de esclarecimento do que de acusação. Por isso que a mensagem Pecado e Pecador de Emmanuel, no livro Pão Nosso, é tão relevante. Porque o preconceituoso é alguém que, em maior ou menor grau, também fere a lei divina. Também comete algum crime. Seja pelo simples ato de maldizer, seja pelo simples ato de menosprezar um outro, ou uma situação, ou até para níveis mais graves, né? mais desequilibrados do preconceito, que é quando há, de fato, uma, vamos dizer assim, uma infração mais grave, né? Assim, um assassínio, né? Ou alguma coisa do tipo. Uma agressão e tudo. A questão é que o que Emmanuel está nos mostrando aqui é que quando eu me lanço a agredir o preconceituoso, por mais que eu me justifique, dizendo assim, não, mas ele errou primeiro. Essa pergunta que nós precisamos responder é: porque ele errou, eu também preciso errar? Porque ele foi infantil, eu também preciso ser? Porque ele agrediu, eu também preciso agredir? Porque o que esse tema nos pede pensar é que justificativas sempre existem. Só que se porque eu justifico, eu me acho no direito de executar,
pode ser que eu esteja cometendo um grande equívoco, né? Não é porque eu justifico que está tudo certo. Se você conversar com um homem bom, ele vai justificar. Ele vai explicar. Só que a justificativa dele está errada. A justificativa dele não justifica. Não. E justificar aqui, eu digo no termo de tornar justo. Né? A justificativa não torna justo. Não é porque eu expliquei, não é porque eu dei um jeito ali que parece certo. Que está certo, né? Então, quando nós pensamos preconceito e espiritismo, é preciso observar a questão de todas as faces, né, com todas as suas nuances, do ponto de vista espiritual. Porque aí eu enxergo tanto o quanto o meu preconceito é inválido, porque ele fere, no mínimo, duas leis, que é a lei de igualdade e a lei de progresso, e o quanto que eu tenho que me melhorar na maneira de lidar com o preconceituoso. Porque ele também é alguém que precisa ali de mais experiência, precisa de mais tempo. Evidente que o texto de Emmanuel não é uma apologia à covardia, no sentido de que, de maneira alguma, Emmanuel está dizendo que a gente tenha que silenciar. Não é silenciar, mas compreender que existem inúmeras maneiras de falar, inúmeras maneiras de agir. E claro, né, como o Espírito disse, e aqui volto a ler, o Espírito diz na Revista Espírita, de novembro de 1868, não se instrui o homem batendo de frente os seus preconceitos, mas os trabalhando, modificando o mobiliário de seu espírito de maneira tão graduada que ele chegue por si mesmo a renunciar aos erros pelos quais pouco antes teria sacrificado a vida. O que nos mostra que nesse trabalho de reorientação de espíritos, nesse trabalho de reorientação de almas, o espiritismo não violenta ninguém, nem os violentos. Agora, porque não violenta os violentos não quer dizer que ele incentiva a violência, pelo contrário. A questão é que o Espiritismo nos mostra maneiras mais eficientes de lidar com a questão. Se eu bato de frente com o preconceito de alguém, é possível que eu não mude nada na pessoa. Mas, se pelo meu exemplo, pelas próprias situações, eu consigo ir mostrando para aquela pessoa que aquele preconceito não se justifica, que aquilo não faz sentido, aí a gente vai, é o que ele está dizendo aqui, né? Modificando o mobiliário de seu espírito, de maneira graduada, para que ele, pela própria reflexão, pela própria maneira de sentir e de observar a vida, ele mesmo conclua, né? E renuncie a esses erros, a esses equívocos. Porque a vida, de certa forma, também faz isso. Mas, como o Espírito falou aqui, de maneira graduada. Então, a vida mostra ao preconceituoso o tanto que ele está errando. O tanto que ele está desconectado das leis divinas e, sobretudo, o tanto que ele está preso em si mesmo. Por isso que nós dissemos que o preconceito é fruto do orgulho e do egoísmo. Porque o preconceito ou ele é fruto de um problema de visão, a pessoa não enxerga, ou ele é fruto do egoísmo, a pessoa está presa em si mesma. Nada mais importa, nada mais tem sentido. Então a doutrina espírita nos fornece ferramentas muito valiosas, para a gente diminuir o preconceito em nós, para a gente lidar com o preconceito dos outros. Percebendo que, por mais que eu queira, eu não posso mudar ninguém.
A proposta da doutrina espírita de modificação íntima não é uma proposta egoísta, é uma proposta sensata. Não é egoísmo quando o Espiritismo te diz assim, olha, cuide de você, muda você. Não é egoísmo, é sensatez. É porque não dá para mudar o outro. Mas, aí fica bonito, né? Porque diz assim, você só pode mudar você, mas você tem que fazer isso em sociedade. Você tem que fazer isso em conjunto. Você tem que fazer isso com pessoas. Porque são essas pessoas que vão te escancarar o que você precisa mudar de forma mais urgente. E aí, então, a gente vai trabalhando a perspectiva espiritual, trabalhando o ponto de vista espiritual, que é o que Kardec vai trazer lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ponto de vista espiritual, para que a gente perceba a pequenez dos preconceitos, o tanto que eles são infantis. Infantis. E aí sim, a gente vai avançando como pessoa e em sociedade, construindo primeiro dentro de nós e depois fora um mundo mais equilibrado, mais equitativo. Né? Porque a lei de igualdade não fala que todo mundo é tratado igual. A lei é igual, mas as tratativas percebem ali as nuances, né? As diferenças em cada filho. Mas existe essa lei de igualdade que nos diz, olha, todos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres. Todos são filhos de Deus, todos estão inseridos na lei de progresso. Todos têm o direito à encarnação, todos têm esse amparo divino. E aí, então, a gente vai adaptando o nosso olhar, saindo de nós mesmos, para instruir-se, para esclarecer-se, para contribuir com os outros. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. Que Jesus nos abençoe. Devolvo aí agora para Maria. Maravilha, Gustavo. Agradeço demais as suas palavras. E eu queria aproveitar para fazer um link aqui com o nosso programa anterior, que você também participou, que fala sobre o progresso da humanidade, né? E a gente falando sobre essa temática de hoje, sobre a questão do espiritismo e dos preconceitos. Você falou diversas vezes sobre a importância disso, né? Da gente refletir sobre os nossos atos, nossos comportamentos, para que a gente possa progredir enquanto espíritos, né? Evoluir. E a gente pode fazer uma conexão direta com o que a gente tinha falado anteriormente, né, no outro programa. Então, queria aproveitar, na verdade, aqui, para fazer um questionamento para você, pedir que você comente uma frase dentro dessa nossa temática de hoje de preconceito, né? Eu vou pedir, inclusive, perdão aqui se eu falar o nome errado, mas, enfim, né, já, como a gente estava discutindo aqui, eu já ouvi de duas formas, Hamed, Hamed, e se tiver errado, não levem isso em conta. Mas no livro dele, Renovando Atitudes, ele fala que os nossos preconceitos são entraves ao nosso progresso espiritual. E aí eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessa frase e falasse também um pouco para a gente como a gente pode fazer para superar esses preconceitos. Autoconhecimento? Reflexão? E aí? O que é que você acha? Qual é o seu comentário? Tá certo, vamos lá. Muito boa frase. Porque, de fato, o preconceito, ele em nos afastando da experiência, ele nos afasta do crescimento. Quando eu me apego ao preconceito para me justificar, então, por exemplo, eu não vou em tal lugar porque aquele lugar é lugar que frequenta só gente ruim. É lugar que só frequenta pessoas que não estão muito alinhadas com os propósitos de vida. Ou, não falo com essa pessoa porque essa pessoa não vale nada. É esse preconceito que nos afasta, né, de pessoas e situações, ele é um entrave ao progresso porque ele me evita a experiência. E progresso você faz especialmente nas experiências. Você vê, por exemplo, que André Luiz, né, quando ele chega no nosso lar, ele ouve do Clarencio assim: nós também já perambulamos pelas regiões que você acaba de sair. Então, o espírito
evoluído, o espírito ponderado, o espírito iluminado, é aquele espírito que vivenciou, né? Aquele espírito que passou por diversas experiências e, portanto, fala com sabedoria, porque é alguém que já interiorizou aquela experiência, alguém que já amadureceu aquela experiência. Então, o preconceito, ele, antes de tudo, né, antes de causar qualquer mal, ele nos evita esse contato. Então, ele entrava mesmo, ele cria um obstáculo ao nosso progresso, porque o progresso acontece na experiência. Então, e até por isso que a gente encarna, inclusive, né? O Kardec faz a pergunta assim, na questão 230 de O Livro dos Espíritos: o espírito progride na erradicidade? Os espíritos falam assim: olha, ele pode avançar muito, mas ele só se prova na encarnação, porque há a experiência genuína do espírito, né? Que, livre da sua memória, livre do seu passado, pode construir um novo futuro. Isso o preconceito não deixa fazer. Então, ele é sim um entrave. Agora, como que a gente lida com os preconceitos, ou como que a gente vai superando os preconceitos, eu acho que é, antes de tudo, permitindo-se ter a experiência. Né? Então, eu tenho um preconceito com alguém. Conversa com esse alguém primeiro, né? Se permita conversar com ele, se permita trocar ali ideias, ouvi-lo, porque a gente vai se surpreender tanto, tanto. E aí, porque assim, se não for um movimento nosso, a vida vai fazer por nós, né? E aí talvez seja mais doloroso, porque não porque a vida vai ser cruel, mas é porque vai ferir o nosso orgulho de uma maneira muito precisa, mas que então causa essa. Emmanuel tem uma mensagem que fala assim: a moléstia do orgulho ferido. Então tem essa perspectiva, né? Se a gente não fizer, a vida vai fazer. Então é que a gente faça, permitindo-se experimentar, permitindo-se a experiência. Então, eu não converso com tal pessoa por causa da orientação sexual dela. Então, vai conversar com ela, ouve ela um pouco. E talvez você vai descobrir um ser humano muito melhor do que você mesmo, ou do que você pensou que poderia ser. De forma que eu acredito muito por aí. Percebendo que, aí eu acho bacana, né, uma coisa que a gente sempre pensa sobre maus hábitos, mas cabe aqui no preconceito, muito apoiado nessa mensagem da Revista Espírita, né, de novembro de 1868. Você não precisa criar embate com o seu preconceito, né, ou com o preconceito dos outros. Porque a perspectiva aqui não é de arrancar o preconceito, como você não arranca o mau hábito. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando ele vai falar de hábitos, ele diz assim: não arranca o mau hábito, não. Favorece os bons. Né? Favorece o bom hábito. E aí o mau hábito vai acabar se perdendo, porque você vai deixar de praticá-lo e, portanto, vai se desabituar dele mesmo. O preconceito seria algo parecido. Não fica criando embate com o seu preconceito. Eu não podia ter esse preconceito. Nossa, eu sou muito ruim, não podia pensar assim. Não. Permita-se a experiência. Permita-se a experiência. Considerando que, algumas vezes, o seu preconceito vai se confirmar, e aí isso não é razão para alimentar preconceito. Aí é a hora de pensar na lei de progresso, né? Então imagina assim: não, eu não vou conversar com aquela pessoa, que a pessoa vai me fazer mal. Aí eu vou e a pessoa me faz mal mesmo, mas aí eu espero, né? Aí eu dou tempo ao tempo, mas considerando que isso não é argumento para parar. É preciso sempre se dar a oportunidade da experiência, do contato, do relacionamento, porque aí a gente vai percebendo tanto que esses preconceitos são infantis. Todas as pessoas que eu conheço que superaram preconceitos é porque elas se deram a chance de ter a experiência de passar, né, por aquilo que elas supunham, perceberam que na verdade estavam erradas. E você falando, né, me veio até a memória aqui agora uma passagem, na verdade foi um relato de uma pessoa que eu admiro muito, que é o padre Júlio Lancelotti, acho que você deve conhecer. E ele dizia justamente algumas questões que ele tinha de preconceito, né, há anos atrás. Ele citou que ele era muito preconceituoso
com outras pessoas por questões de orientação sexual, né, e tudo. E uma das formas que ele achou para superar o preconceito foi justamente se pondo em situações de contato com essas pessoas, né? Alguns moradores de rua que tinham essa orientação sexual, que afligia ele, né? Que o deixava nesse ponto de preconceito. E aí, ao longo do tempo, ele foi trabalhando isso, né? É mais ou menos o que você está falando, né? A questão de você se dar a oportunidade de experienciar, de entrar em contato, de conhecer o outro, né? E vencer as barreiras que o preconceito termina colocando. Queria agradecer mais uma vez a você, Gustavo, a sua presença aqui conosco e convidar todos a assistir o nosso programa anterior, né, sobre a importância do espiritismo no progresso da humanidade e visitar as nossas redes sociais. Caso você tenha alguma sugestão, queira nos mandar sugestões de temas, críticas ou até mesmo sugestões para o programa, né, de uma forma geral, fique à vontade, entre em contato conosco, que nós estamos esperando o seu contato e a sua mensagem. Até breve. Até lá.